E aí, essa galera, então vamos voltar aqui para o nosso projeto. Vamos dar uma revisada aqui no encapsulamento, certo? Que a gente viu na aula passada. Vamos hoje aprender o próximo pilar, né? Que eu vou enveredar pelo caminho da composição, depois a gente vê herança e polimorfismo, certo? Então vamos lá. Vamos dar essa revisada aqui, né, nos modificadores de acesso, bem rápido, né, que a gente já viu. Aqui eu estou fazendo propriedades apenas de leitura, quando eu cadastro só o get, certo? Mas eu consigo ainda definir elas somente pelo construtor da minha classe. Quando eu tenho propriedades que são private set, ou seja, a definição dela ela é privada, o que a gente vai ter? A gente vai ter métodos dentro da minha classe que vão definir, sejam eles públicos ou privados, como é o caso da senha, por exemplo. A senha inicialmente, quando o nosso construtor aqui, quando o nosso construtor de criação do nosso usuário, ele gera a senha, o que é que vai acontecer? Ele vai ser gerado por uma função privada, mas o nosso atualizar senha, que define a mesma quando o usuário for mudar a senha, né, após a senha aleatória ser enviada para ele, ele for lá e atualizar a senha com a nova senha dele, ele vai ser um método público, certo? Então você vê que esse private aqui é somente para determinar que essa classe aqui é ela que vai definir qual que é a alteração, ou seja, o comportamento através dos métodos. Então aqui a gente consegue definir o seguinte: métodos são a forma que as classes se comportam. Se comportam, certo? Então, o comportamento da classe ele é definido pelos métodos. Os métodos que são void, geralmente o que é que eles fazem? Recebem parâmetros que vão definir. Por exemplo, no nosso método aqui de definir dados cadastrais, né, de atualizar, perdão, quando o usuário geralmente cria, né, quando a gente cria qualquer conta em qualquer lugar, né, a gente tem lá nosso perfil de usuário que a gente pode mudar o nosso nome, enviar um novo e-mail ou mudar, sei lá, a nossa data de nascimento. A gente vai aqui, recebe esses dados que vêm do formulário que você preencheu, né, que é justamente aquele formulário de cadastro, e ele vai definir no usuário que vai ser, né, salvo no banco, né? Mas aqui a gente está fazendo somente em runtime, é só em tempo de execução, então todos os jazz aqui a gente vai estar mocando e tal, como você já sabe. E, enfim, aqui a gente viu também sobrecarga de métodos, certo? Que são métodos que têm o mesmo nome, mas que recebem parâmetros diferentes, né? Por mais que esses parâmetros aqui sejam igual entre esses dois métodos, o fato desse aqui ser 3 faz com que sejam parâmetros diferentes. Então a gente tem aqui a sobrecarga de métodos. Eu poderia atualizar somente esse conjunto aqui de informações, seria a data de nascimento ou e-mail, ou esses três aqui que seria o e-mail, a data de nascimento e o nome. Enfim, vamos até apagar aqui esse método, que a gente não vai precisar dele. Então a gente apaga aqui e remove a referência dele que tinha ficado como exemplo aqui. Vou remover esse aqui também, vou remover esses comentários e beleza, vamos voltar aqui, certo? Vamos ver aqui no nosso to-do o que a gente ainda tem que fazer. Construtores que encapsulam a lógica de criação de classe, certo? Então, é o que acontece aqui no caso do usuário quando ele é criado. Eu tenho aqui um construtor que está encapsulando como esse usuário é criado a primeira vez. Quando ele é criado, ele gera a senha aleatória, que é o método private, e ele é um comportamento definido pelo próprio usuário. Então aqui, né, o método gerar vai ser chamado dentro do construtor para inicializar a senha aleatória, que quando o usuário for cadastrado, sobrecarga e sobrescrita que já vimos, certo? Eu acho que eu vou deixar esse texto aqui, essas anotações aqui nesse readme e vamos embora.
Então aqui o que é que a gente vai ter que fazer agora, né? Seguindo lá, né, como a gente estava modelando, então vou aqui usar tecnologias super avançadas, certo? Então, o que é que a gente está fazendo, né? Vamos desenhar aqui. A gente criou, né, o nosso usuário. Nossa, eu sou muito aqui. Usuário. Não esperem alinhamento, certo? Certo? Nós criamos nossa entidade aqui, usuário, né? O nosso módulo usuário. Agora, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer vai ser criar, né, a classe a qual vai conter este usuário, ou seja, a classe do colaborador. Essa classe, ela vai receber, né, o ID do colaborador. E a partir dele é que a gente vai fazer os nossos relacionamentos entre o usuário e o colaborador que está atrelado a ele, certo? Então aqui o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar essa classe aqui, eu coloquei algumas outras observações. A gente vai definir aqui talvez um menu de cargos, né? Não pensei bem ainda aqui nessa questão aqui do colaborador. Depois a gente constrói isso aqui se for necessário. Mas o principal aqui dele é a gente conseguir fazer esse auto-relacionamento, certo? Então eu vou me auto-relacionar com o meu próprio colaborador, ou seja, ele vai ter um colaborador atrelado a ele, certo? E aqui a gente vai ter na classe de tarefas, a gente vai definir um status, né, para tarefa iniciada, em andamento, finalizada, só esses três mesmo. Vamos fazer também criar uma descrição para ela, uma data de início, né? Início que a tarefa deveria começar, até a data de finalização, que é a data que a tarefa entrega. A gente poderia até pensar também em colocar, sei lá, data que foi cadastrado para que ela inicie, data de finalização e ter as datas que realmente foi iniciada e a data que realmente foi finalizada. Vamos manter simples, vamos fazer só esses aqui, certo? E aqui a gente também vai utilizar a composição para fazer o relacionamento entre o colaborador e as suas tarefas, né? Lembrando que o colaborador, que vai ser o superior, ele vai cadastrar tarefas se ele tiver subordinados e o colaborador que vai receber essas tarefas vai ser os subordinados. O colaborador. Calma. Auto-relacionamento sempre por cabeça da pessoa. Mas enfim, a gente vai fazer um sistema de hierarquias, certo? Com essa classe colaborador, que ela vai ter o ID do seu superior, que é um próprio colaborador dessa mesma classe, certo? Então a gente, pelo ID desse cara, a gente vai fazer vai relacionar ele com seus subordinados. Então aqui, ó, quando a gente chegar no código, isso aqui vai ficar mais fácil. Vamos primeiro pelo que vem primeiro. Então, primeiro tudo aqui é criar a nossa classe colaborador, depois a gente se preocupa com essas tarefas e como a gente vai atrelar cada tarefa aos seus colaboradores, certo? Lembrando que isso aqui vai ficar um pouco mais, não vai ser tão flexível, né? Se a gente fosse pensar um pouco mais à frente, né, a gente poderia até fazer um sistema que a hierarquia é definida através do cadastro da tarefa. Então, a gente poderia ter uma associação para definir quais são sei lá, os colaboradores de fazer times e tal, mas o autorrelacionamento a gente também consegue fazer isso, certo? Então é um pouco recursivo, mas seria, na minha opinião, a melhor forma de fazer isso aqui, certo? Então vamos lá, vamos de códigos, certo? Então aqui, ó, eu vou ter o seguinte: o meu usuário ele tem um ID, certo? Como é que eu vou determinar a qual usuário pertence o meu colaborador? Eu vou ter no meu modo de colaborador, então eu vou criar aqui ó, uma classe, certo? Colaborador.
Já começa aqui dentando, certo? Eita. Retira as referências que não estão utilizando. E é isso. Vamos lá. Então aqui no meu colaborador, o que é que eu preciso, né? Eu preciso definir primeiramente o seguinte. O meu colaborador inicialmente ele vai ter como todo modelo basicamente um int ID, certo? Ele vai ser só get aqui, né? Ele vai ter também um int que vai ser ID, ID usuário, certo? Então aqui, ó, como é que eu vou definir a minha relação do colaborador com o meu usuário? Eu crio aqui o meu ID usuário e a partir do ID do meu modelo de usuário aqui, certo? Então o usuário 1 vai estar atrelado, sei lá, ao colaborador que é o chefe geral, que vai ser o administrador, certo? Do sistema, supondo, né? Então aqui, ó, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui, ó. Vamos criar mais algumas propriedades aqui. Vamos criar, sei lá, um prop. Por enquanto eu vou deixar isso aqui como string. É, arg, mas depois a gente vai fazer um enum, também vai servir de only, certo? E aqui, o que a gente pode fazer também é o seguinte. Ó, aqui a gente tem como identificar qual usuário pertence a esse colaborador, certo? Então, no meu usuário aqui, eu componho. Então aqui eu dou um espaço aqui, venho aqui no meu usuário e digo que o meu usuário ele tem um colaborador. Vai ser um relacionamento de um para um, certo? Então aqui no meu usuário eu vou ter um public colaborador, certo? Ele vai ser o colaborador aqui e vai ter um get e um set private, certo? Quando a gente estiver criando, né, cadastrando o nosso colaborador, que na tela a gente não vai falar cadastro de usuário, né? A gente vai colocar o usuário ali meio que escondido no cadastro de um colaborador. Quando um colaborador for cadastrado, a gente vai cadastrar o usuário dele por debaixo dos panos, né? Então aqui ó, a gente vai ter o nosso colaborador para identificar qual usuário pertence a esse colaborador. E na minha classe colaborador eu vou ter apenas o ID do usuário, que é como eu vou identificar esse cara por enquanto, certo? Então aqui vamos fazer o seguinte. Quando eu tiver no menuzinho lá, eu quero aparecer que eu estou cadastrando um colaborador, vou preencher todos os dados, qual que é o perfil de acesso, né? Porque aqui eu vou ter, sei lá, eu posso ter vários usuários, né? Cada usuário vai ser um colaborador. Eles vão ter perfis de acesso diferentes para limitar, certo? Quem que é administrador, quem que é funcionário, quem que é gerente, certo? Esse próprio perfil aqui, ele já poderia ser identificado pelo, pelo próprio autorrelacionamento que a gente vai fazer aqui, né? Porque a gente iria hierarquizar, mas esse perfil aqui, ele é mais utilizado para fazer a comparação das permissões das opções de menu que vai aparecer, né? Para o usuário que vai estar logado lá no console. Mas aqui a gente vai falar disso um pouco mais lá para frente, sabe? Front-end no console é só lá para frente. Então aqui vamos lá no nosso colaborador, certo? Vamos criar aqui um construtor para ele. Por enquanto vamos continuar criando construtor com ID. Public colaborador. Vou criar aqui o construtor dele, certo? Aí aqui o que é que eu vou fazer? Ah, vou receber o int ID, certo?
Depois a gente vai fazer um códigozinho para gerar isso aqui já automaticamente, certo? Por enquanto, vamos fazer assim, né? Nhau. Ou então a gente poderia até mudar isso aqui para um GUID, certo? Porque ele seria o quê? Seria uma espécie de ID. Então seria meio que uma string que poderia ser, como a gente fez aqui, né? Pegou aqui o GUID, gerou ele e fez o toString. A gente poderia fazer parecido com isso para fazer a comparação. Mas por enquanto vamos deixar esses IDs assim como estão, certo? E aqui vai ser ID usuário, int ID usuário. E aqui a gente vai ter, vamos logo criar esse cargo aqui, né? Acho que talvez nem precise. O que eu quero, na verdade, é somente ter, por enquanto, né? Depois a gente pode criar algumas outras coisas, mas o que importa aqui é a gente aprender composição. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai compor lá o nosso usuário com o colaborador. O próprio colaborador ele vai receber o ID do usuário quando ele for composto lá no construtor do usuário, que é lá onde a gente vai instanciar o nosso colaborador, que foi criado lá inicialmente no cadastro, certo? Então aqui vamos deixar somente assim por enquanto, certo? Aí aqui o que que a gente tem para fazer agora no nosso to-do, certo? A gente vai, ó, esse cara aqui, ó, vamos deixar talvez mais tarde. Tá entendendo? Tá, beleza. Aqui vamos fazer agora o nosso autorrelacionamento. O que é que eu quero dizer como autorrelacionamento? Vamos aqui, ó, fazer um public int, certo? ID superior, que vai ser o superior direto. Vai ser o superior direto desse cara. Daí, o que é que vai acontecer? Com isso, a gente consegue criar uma hierarquia, certo? Porque, ó, agora o que é que a gente tem aqui, ó? Agora aqui a gente tem o nosso colaborador, certo? Colaborador. Eita, certo? Aqui eu vou fazer bem cagadinho mesmo aqui, ó. Toma. O usuário ele é um colaborador, certo? E o colaborador vai ter uma lista de tarefas, mas ele também vai ter esse sistema de hierarquias aqui, ó. Ele vai se relacionar consigo mesmo. Então, esse ID aqui do colaborador superior vai aparecer aqui para os colaboradores que forem subordinados, certo? Então, aqui a gente vai fazer esse autorrelacionamento, certo? Então vamos lá. Permite relação entre classes, isso aqui já foi. Definir o autorrelacionamento, certo? Aqui no nosso diagrama, no nosso diagrama do Paint, a gente tem aqui que o colaborador vai se definir por ele mesmo, né, como subordinado superior. E aqui também a gente vai fazer agora as nossas tarefas. Cadê aqui as tarefas? As tarefas. Nossa Senhora. Tarefas. Certo? Então, aqui, agora a gente vai. Antes de a gente fazer as nossas tarefas, vamos dar um passo atrás e entender como é que a gente vai criar esse colaborador. Porque as tarefas, elas, quando a gente cadastrar o nosso colaborador, elas não vão necessariamente já serem preenchidas, certo? A gente vai adicionar essas tarefas ao longo do tempo, certo? Ao longo do que o sistema for rodando e a gente lá no console cadastre as tarefas para os nossos usuários, né? Que seriam os subordinados àqueles usuários. Isso tudo vai ficar mais claro com o passar do tempo, certo? Então aqui a gente tem o nosso colaborador, certo? Ele vai estar
sendo private set pelo usuário. Então aqui a gente vai ter que o nosso colaborador ele vai ter que ser definido como um definir colaborador. A gente nem precisaria estar fazendo isso aqui, né? A gente poderia estar fazendo um recebe, new, colaborador, e aí fazer uma instanciação passando aqui logo o construtor do colaborador e tal. Mas vai ser isso mesmo, na verdade. Não tem para que fazer o método de definir aqui se ele já tem um construtor que encapsula a lógica. Faz mais sentido, né? É não? Ó, toma. Colaborador, certo? O colaborador ele vai ter um ID que vai ser gerado. Então, por enquanto, como é um relacionamento de um para um, por enquanto, viu, guys? Por enquanto vai ser isso aqui, tá? Mas esse cara aqui, ele, sempre que eu for criar ele, eu vou criar o usuário, certo? Então aqui depois a gente vai ter um private, sei lá, incrementador de ID aqui mesmo, certo? Ou a gente cria um GUID mesmo, certo? Vamos fazer esse GUID aí, vamos perder esse medo aí de fazer GUIDs. Vamos, na verdade, fazer assim. A gente vai receber um GUID, mas a gente vai salvar como string, certo? Vamos fazer assim mesmo. Para a gente não precisar estar fazendo lógicas mirabolantes de mais para ficar incrementando, certo? Vamos deixar o string ID mesmo, certo? Aqui já está apitando, mas no meu construtor não vou receber string, certo? Eu vou receber, esse aqui, minha propriedade vai ser string, mas eu vou receber um grid. E o grid o id.toString, certo? Então esse aqui vai ser o ID do cara, né? Eu não preciso, eu não quero mais nem passar isso aqui. Vamos centralizar a lógica aqui, né? Então aqui vai ser um grid.new grid.toString, certo? Então eu estou pegando esse grid, estou gerando ele, estou transformando essa hash que é gerada num string, estou dizendo que é meu ID, certo? Então isso aqui sempre vai dar certo. É a mesma coisa que um número sendo gerado incrementalmente. Só que não tem uma ordem, né? É mais aleatório, mas a gente consegue garantir que eles não vão ser iguais. Ele inicializa uma nova instância de um grid struct e a gente já viu lá na última aula que o grid ele é uma hash aleatória que é única, né? Enfim. Então aqui, ó, lá no nosso colaborador agora, certo? O que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no construtor. Isso aqui não vai ser mais um ID, vai ser string ID. Não vou passar isso aqui, certo? E agora que começa os relacionamentos entre os objetos, porque veja bem, a gente começou aqui no nosso usuário, certo? A gente está gerando assim aleatório para ele aqui, depois a gente constrói o nosso colaborador, que vai ser o resto dos dados, né? O que vai instanciar a nossa lista de tarefas. A gente vai poder atribuir cargo a ele, vai poder colocar ele como algum tipo específico, sei lá. Por enquanto a gente vai fazer essa lógica aí do autorrelacionamento, certo? Mas depois a gente pode adicionar cargos e tal, pode, sei lá, implementar uma lógica que eu só consigo fazer a instância de um colaborador que está relacionado ao seu superior, né? E tipo, eu não preciso necessariamente, ó, vocês vão perceber aqui, ó, que o meu construtor, eu só tenho o meu ID usuário. E é só ele que eu vou precisar, porque o ID superior a gente pode definir depois. A gente pode atrelar o superior em um outro momento para esse cara. Por enquanto, a gente vai vir aqui e vai adicionar o ID do usuário do colaborador.
E aqui o nosso ID vai ser um grid.newGrid.toString e é isto, certo? Certinho. Então aqui o que é que vai acontecer? No meu colaborador, eu só preciso passar justamente o que é necessário para eu relacionar o meu colaborador ao meu usuário. Então aqui eu vou passar apenas o ID do usuário. E aí, ó, eu posso fazer isso aqui, guys. O ID do usuário é esse new grid aqui, certo? A partir do momento que essa linha passar aqui, esse ID, que é essa propriedade, ela vai ser definida pelo construtor, certo? Então eu posso usar essa referência do ID usuário para passar o ID usuário que o meu construtor está esperando. Então, ó, eu venho aqui. Para ficar mais fácil a gente fazer um bind entre o que significa, eu vou fazer essa referenciazinha aqui, que eu esqueci até o nome, mas depois eu procuro para vocês, que agora eu estou sem internet. Então aqui, ó, o ID do usuário, certo? Que a gente está esperando aqui como parâmetro, ele vai ser o ID que é da classe usuário. Deixa eu ver aqui o que está apitando. Cannot convert to string to int, certo? É porque aqui no nosso colaborador, aqui ainda está int, isso aqui precisa ser uma string. E aqui também, né? Porque a gente está relacionando propriedades, né? Então elas têm que ter o mesmo tipo para eu conseguir fazer esse relacionamento e conseguir comparar esses campos para saber qual objeto pertence a quem. Então aqui, né, a gente mudou bastante coisa. Então, ó, quando eu criar agora, ó, vamos fazer aqui, ó, não preciso enviar o grid, né, bem lembrado. Eu preciso apenas aqui, ó, passar o perfil de acesso, certo? Então vamos criar o nosso administrador, que se chama João e tem esse e-mail aqui. Esse é os dados que a gente preencheu lá, né, para cadastrar. E aí ele vai criar por debaixo dos panos o nosso colaborador. Esse colaborador no futuro a gente vai colocar com que ele tenha aqui métodos para definir quem é o seu superior direto, certo? E aí a gente vai construindo essa hierarquia, né? Porque a gente pode criar um usuário e aí depois atrelar a esse usuário algum superior, qualquer um que seja usuário. E aí a partir do momento que esse cara tiver o ID preenchido aqui como superior de algum colaborador, ele passa a ser um supervisor. Ele vai continuar sendo subordinado por outros, mas ele também vai supervisionar outros, ou seja, ele vai executar e fazer tarefas, certo? Esse aqui vai ser o que a gente vai fazer futuramente. Por enquanto, vamos só absorver isso aqui, certo? Então aqui, ó, o que é que vai acontecer? Esse ID aqui, né? Eu nem vou criar ele agora, mas eu vou criar aqui um método, certo? Para a gente usar no futuro, que vai ser o public void. Aqui o que é que vai acontecer? Vamos ter que mudar para string também, porque o ID da classe colaborador é um string, esse aqui é uma referência ao próprio ID da classe, só que para outros registros, né? Então aqui o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um método de vamos criar aqui o seguinte: cadastrar. Não vamos chamar de cadastrar, não. A gente vai fazer o seguinte: definir superior. Aqui a gente vai receber uma string, certo? E a gente vai passar aqui esse ID superior. A gente vai fazer que o ID superior, que é o meu ID da minha classe, vai receber o ID superior que eu estou trazendo como parâmetro. Aí aqui você vê, ó, que aqui o nosso get aqui, o get only, está funcionando. Porque aqui, o que, é que eu vou ter que fazer para que isso aqui pare de reclamar?
eu tenho que vir aqui. Como esse cara está sendo definido por um método da minha classe, eu vou dizer que ele é um private set pela minha classe. Então aqui eu vou colocar, vou até melhorar isso aqui, porque quem é superior do seu superior é seu superior também. Então aqui vamos botar definir superior direto, certo? Então eu estou definindo o superior diretamente do cara, o seu a primeira pessoa a quem você responde, obviamente que é uma hierarquia. Então a quem ele responder, você também responde a essa pessoa. E teoricamente é para ela conseguir também cadastrar tarefas para você. No caso, se você for esse superior ou esse subordinado. É isto. Vamos lá. Então aqui a gente já vai definir o nosso superior direto, certo? Então aqui o ID do superior, ele vai. Vamos até testar isso aqui, né? Antes da gente fazer qualquer outra coisa. Então, vamos fingir que por enquanto a gente nem tem administrador. Para isso aqui só ficar um pouco mais palatável, a gente vai ter o seguinte: aqui vai ser o funcionário, certo? O Joãozinho funcionário, certo? Aqui eu vou botar até, sei lá, funcionário subordinado, botar usuário subordinado e o usuário gestor, sei lá, vamos ver. Aqui eu vou botar gerente. Aqui eu vou botar o João gerente, sei lá, Arthur Lanches. E é isso. É o famoso. Então aqui, ó, ele vai ser o gestor. Arthur Lanches é gestor do Joãozinho. Então, ó, vamos ver como é que isso aqui vai se suceder. Vamos revisar aqui, ó. Quando o código vier aqui nesse breakpoint, ele vai entrar aqui no construtor do meu método. Ele vai gerar o ID, certo? Vai criar o meu colaborador. Vai dizer que esse colaborador aqui, certo? Ele vai ser definido aqui e ele possui um método também para definir o seu superior direto. O que eu quero fazer aqui de teste é fazer o seguinte: eu quero pegar o Arthur Lanches, que é um usuário que tem perfil acesso do tipo gestor. Esse perfil acesso, como eu já falei, não está definindo a hierarquia, certo? Ele vai só definir as permissões e opções de sistema, de menu, perdão, para quando o usuário logar como o perfil gerente, certo? E funcionário. A gente consegue setar isso aqui depois fixamente, né? Para sempre que um usuário que seja do tipo que ele vá, sei lá, ser um gestor do sistema ou sei lá, até mesmo funcionário, a gente pode até criar aqui, ó, dizer que esses dois caras vão ser funcionários, não importa, certo? Só para não confundir, vamos fazer assim. Então, os dois vão ser funcionários, certo? E esse cara aqui, esse gestor e esses subordinados, eles vão ser definidos como subordinado e gestor a partir daquele método que a gente acabou de criar. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dizer que o usuário subordinado que a gente separou ali, certo? Ponto. Aí aqui eu vou atrás do meu método. Cadê? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que entrar dentro do colaborador. Então aqui, ó, eu aperto ponto e entro dentro, ó. Oxi, eu entro aqui, ó. Aqui, ó. Estou entrando aqui dentro desse objeto e tendo acesso a esse cara aqui. Só que a gente pode melhorar isso aqui. A gente pode definir, né, aqui no nosso usuário uma chamada para esse método aqui do colaborador que define o superior direto, né? Então, a gente pode aqui, ó, fazer aqui, fazer aqui, aqui, ó,
public void definir subordinado, definir subordinado. Cadê a outra lá? Peraí, calma aí, guys. Definir superior direto. Tá, beleza. ID do superior. Definir superior direto do colaborador. Isso aqui é só uma forma de eu não precisar aqui nessa camada ter que acessar o colaborador para poder vir aqui chamar, definir superior direto, tá entendendo? Eu quero só ter um método no usuário que chama esse próprio método aqui, certo? Então eu vou vir aqui, ó, ele vai receber um string ID. E ele vai aqui, ó, fazer o colaborador, ponto. Aí a gente chama o método do subordinado direto, só que aqui do colaborador, e a gente vai passar esse ID que está vindo aqui como parâmetro. Ou a gente pode fazer da outra forma lá também, a gente pode chamar assim o colaborador lá, enfim, vou deixar esse método aqui só porque, enfim, eu gosto dessas navegações entre os objetos, certo? Tá, aqui eu vou mudar esse public lá para baixo. Botar ele aqui. Overheader. Aqui eu também posso fazer aquele negócio aqui. Gosto de economizar linhas, a não ser que seja um negócio muito grande, mas isso aqui, ó, shorted, tá ligado? Então aqui, ó, vamos lá. Vamos fazer aqui, beleza, a gente tem aqui o string, tava organizando. Deixa eu botar esses caras aqui que são assim, ó. Uma linha sempre, dentro dos métodos. Aqui, deixa eu apagar isso aqui. Beleza, a gente tem aqui meio que pronto. Aí aqui o que é que eu vou fazer? A gente está aqui fazendo que o usuário gestor, que é o Arthur Lanches, certo? A gente quer que ele seja o gerente do Joãozinho, certo? A gente depois pode até ver o Joãozinho sendo gerente de outro cara, enfim, meio que não importa no momento. Aqui o que é que a gente vai fazer? Vamos dizer que o usuário subordinado, certo? Ele vai definir aqui, ó, o superior do colaborador. Aí, o bom é que eu já ensino isso aqui, ó. Sempre que vocês tiverem algum erro aqui, ó, aperta F2, certo? Aí você apaga aqui e aí ele já atualiza para as referências, certo? Ctrl F12 aqui para entrar. Eita, não atualizou. Olha aí a situação. Eu acho que eu não tinha salvado aqui. Enfim, mas confia em mim. Aqui atualiza as referências. Então, ó, eu tenho que chamar esse método do meu usuário subordinado, por quê? Porque quem está definindo o superior direto desse colaborador é ele mesmo, certo? Tá. Eu poderia ainda ter aqui. Tá, vamos manter só assim mesmo, certo? Vamos manter assim por enquanto. Esse aqui vai ser o ID do superior, certo? Esse aqui vai definir o ID do superior, vai ser igual ao ID do superior. Beleza. Então, é a própria classe de usuário que já está definindo isso, né? Então, eu defino pela própria classe do usuário, que chama a classe do colaborador, que define o superior direto dele. Ok. Então, aqui a gente vem
e pega o que? O ID do usuário gestor. Usuário gestor, ponto ID, certo? E aqui a gente vai dar um console ponto writeLine desses caras. Aqui o usuário gestor. Vocês vão ver que ele não vai ter nenhum ID do superior atrelado a ele. E esse cara aqui vai ter exatamente o ID do gestor atrelado a ele. Então eu vou vir aqui console writeLine aqui e vamos aqui rodar esse programa, né? Então aqui a gente cai na linha do Arthur Lanches, vamos dar, apertar, né? F, sempre que não souber o que apertar, ó, aí vem aqui, ó, aí a própria ideia mostra. Esse aqui é o F10, certo? F11 eu vou entrar dentro dos métodos, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Vamos debugar tudo. Vamos passar aqui por tudo, né? Primeira linha do código é essa. Ela vai instanciar o Arthur Lanches, certo? Então, ó, ele vai, chama o meu construtor, certo? Aí ele vem aqui, instancia o meu Arthur Lanches, está aqui ó, o GUID que foi gerado para ele, esse é o ID dele e vai ser para sempre esse, certo? Vou criar aqui ele com perfil de acesso de funcionário, quando eu vim aqui ó, já tem o perfil de acesso aqui funcionário cadastrado, certo? Vou criar aqui ó, o nome, o e-mail, a senha aleatória, eu vou entrar aqui dentro do método, ele vai pegar aquele GUID lá que a gente fez na aula passada. Nossa, isso aqui foi tenso. E ainda concatena com a string. Coisa linda. Não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Certo? Aí aqui, ó, a senha gerada. Eita, nulo. É porque tem que passar aqui. Ó, nem tá fazendo o substring correto. Então já tem coisa pra gente ajeitar aqui, certo? Como a gente queria lá. Que a gente nem debugou isso na aula passada. Mas aqui a gente vai ajeitar depois. Certo? Cara, eu preciso ver aqui depois de novo, certo? Eu vou ver aqui o que é que tá pegando, aí a gente já ajeita. Dá F11 aqui, aí ele vai entrar aqui no meu funcionário. Lembrando que ele vai receber o ID do usuário que acabou de ser cadastrado e vai setar aqui no ID do meu usuário que vai relacionar esse colaborador ao usuário. Então, vou vir aqui, ó, gerei um GUID para esse colaborador, que ele está sendo cadastrado agora, vai ser esse aqui, que difere do ID do usuário lá. O ID do usuário para os dois vai ser igual, porque quem está passando esse parâmetro aqui é a própria classe. Tá, guys, vamos terminar aqui, certo? Então, passar aqui o ID do usuário que foi criado agorinha, né? Tá agora referenciando o colaborador aqui. Então, beleza, ele terminou a instanciação do nosso colaborador. Vamos para a próxima linha. Aí a gente já descobre o que está acontecendo lá com a senha, né? Ah, tá. Vamos entrar aqui, certo? Ah, tá. Ué, tá certo. Era para gerar. Tá, vamos ver aqui. Ué, ah, tá, o ID agora. Tá, 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 tá. Vamos. É porque antes a gente tava usando o ID aqui como, né, como inteiro, né? Então tava só fazendo uma concatenação aqui e tal.
Vamos tirar essa horrorosidade daqui por enquanto. E aí as próximas senhas já vai dar certo. É isso, guys. É mudando e quebrando, certo? Mas a senha agora pra gente não importa, né? Pro nosso teste. O que a gente importa pra gente é aqui a gente consegue ter uma visualização melhor, né? Então para isso aqui, se isso aqui não está aparecendo para você, você vem aqui, ó, nessa janelinha de Run Debug, certo? Ó, ela vai estar aqui. Você clica aqui quando tiver no modo debug, certo? Aí aqui, ó, vai ter as variáveis que tu tem aqui, ó. Então que é o usuário gestor e o usuário subordinado. Tem aqui essas duas variáveis. Percebam que o Arthur Lanches, que é o usuário gestor, ó, ele não vai possuir um colaborador, certo? Que tenha o ID superior. Cadê o colaborador dele? Tá aqui. Ó, o ID superior dele é nulo. Se a gente olhar aqui para essa hash, ela vai ser justamente a hash que vai definir, né, para o Arthur Lanches ser, ó, perceba, esse cara aqui, certo? Ele é o usuário gestor, é o Arthur Lanches. Esse aqui é o ID dele. O ID do superior do usuário subordinado, quando eu passar aqui essa linha, o que é que vai acontecer? Vai ser o ID do usuário gestor, que é o Arthur Lanches. Sem mais delongas, F11. Então aqui, ó, o ID do Arthur Lanches sendo definido como superior direto do João. Tá aqui. Então eu posso entrar aqui também. E aqui, ó, definir superior direto. Eu vou pegar o ID do superior, que é o que eu estou recebendo como parâmetro, e passando do meu usuário para o meu colaborador, para definir quem é o superior dele, né, como colaborador. Tá aqui, né? Então a gente vai, ele está nulo, mas ele está vindo aqui, ó, com esse valor. Então, quando eu apertar F10 aqui, vai setar o valor, certo? Ó, esse usuário aqui, que eu estou setando o valor, ele tem agora um colaborador que tem o ID do superior, que é o mesmo ID do Arthur Lanches, certo? Esse colaborador aqui que eu estou é o colaborador subordinado, que é aquele usuário subordinado aqui, ó. O usuário subordinado, a gente está dentro desse método aqui. Ele chamou o colaborador definir superior direto, passando o ID dele, do seu superior, que vai ser cadastrado, tá aqui, certo? Esse é como a gente vai cadastrar aí o superior direto para os nossos colaboradores. E vamos passar aqui, ó. Beleza. Definiu. Você perceba que, ó, o gestor ele continua com o colaborador dele aqui, que é ele mesmo, certo? Ele continua aqui como nulo, porque ele não tem ninguém ainda superior a ele. A gente não definiu isso, certo? A gente pode montar toda a hierarquia pelo nosso console. E aqui vamos imprimir, né? Então aqui, ó, temos o Arthur Lanches, né? O e-mail, e o outro vai ser o João